Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 22 até o verso 26, palavra do Senhor para os nossos corações, em nome de Jesus. Se você perdeu as outras mensagens, tem lá a playlist no nosso canal. Você pode acompanhar desde a primeira mensagem aqui do Evangelho de Marcos, a introdução, e tem outras pregações também no nosso canal. Então, Marcos 8, 22 a 26 diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos abra a porta à palavra, que nos edifique em nome de Jesus e que nós possamos sair daqui alimentados com a palavra de Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado por este santo privilégio, por esta honra bendita, sacrossanta que nós temos de nos reunirmos como igreja do Senhor, no dia do Senhor, para te louvar, para te adorar, para bendizer o teu santo e maravilhoso nome e declararmos as tuas maravilhas. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que já foi realizado neste dia do Senhor. Agora, Senhor, que a tua palavra foi lida e encontra-se aberta diante de nós, nós pedimos a direção do teu Espírito, a unção do teu Espírito, o renovo do teu Espírito nas nossas vidas, para que nós possamos não só contemplar as maravilhas da tua lei, mas aplicar, Senhor, em nossos corações e na nossa vida diária. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos ouvir e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. É em nome de Jesus que eu te peço a direção, a iluminação, o discernimento, a intrepidez do teu Espírito para falar a tua palavra com fidelidade à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, mantenha aí a sua Bíblia aberta, para que a gente possa considerar o texto sagrado da palavra do Senhor. Antes de considerarmos o texto, à guisa de introdução, eu queria levantar aqui pelo menos 3 pontos para que a gente possa entender melhor esse texto. Primeiro, que esse relato da cura deste cego aqui em Betsaida é singular ao Evangelho de Marcos. Só está aqui. É um dos episódios do ministério de Jesus, da vida de Jesus, que só Marcos registrou para nós. É interessante você lembrar que Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos ou sinópticos. Por quê? Porque eles veem conjuntamente o ministério de Cristo e eles praticamente repetem as mesmas histórias, os mesmos episódios, muito embora não numa sequência cronológica, mas teológica. Porém, tem eventos, tem situações que é restrita a Mateus, a Lucas e também ao Evangelho de Marcos. Aqui é um caso.
Somente Marcos registrou essa história, esse milagre, essa bênção aqui na vida desse cego lá em Betsaida. A outra coisa que eu chamo a sua atenção, para a gente poder começar a entender o texto, é que não necessariamente isso aqui aconteceu numa sequência cronológica com o texto anterior. Mas, muitas vezes, a ligação que há é do ponto de vista teológico, é do ponto de vista daquilo que o autor do Evangelho ele está querendo provar. Porém, o texto diz aqui que há, sim, uma ligação, não só cronológica, mas teológica. Porque, se você olhar, aqui no final, o verso 21 diz: ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Então, chegaram a Betsaida. Se você olhar lá no verso 14, no verso 13 do capítulo 8 ainda, você vai ver que nós estamos aqui naquele contexto de discussão do Senhor Jesus com os fariseus, quando eles pedem um sinal, e Jesus não entra naquela discussão, ele vai entrar num barco e vai para o outro lado do mar da Galileia. Nesse íntere da viagem, ele tem esse momento com os discípulos que nós vimos hoje pela manhã, quando ele está advertindo os discípulos a que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E eu chamava a atenção que esse fermento aqui é a doutrina dos fariseus e a doutrina de Herodes, que no Evangelho de Mateus, Mateus vai acrescentar aqui um detalhe que Marcos não colocou, que é a doutrina dos fariseus e dos saduceus, e Marcos coloca de Herodes, porque havia uma ligação muito forte entre Herodes e os saduceus. Então, no contexto da viagem, nós temos esse episódio aqui. Aí o texto diz que após esse episódio, então existe sim uma ligação, diríamos, cronológica, inclusive geográfica, com esse texto anterior e o que nós acabamos de ler. Então, chegaram a Betsaida. Eles estavam naquela discussão lá sobre a questão do fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, que você pode ver a mensagem de hoje pela manhã no canal da igreja, para você se inteirar o que seria esse fermento, né, de Herodes e esse fermento dos fariseus. Então, eles chegam a Betsaida. Chegando a Betsaida, diz o texto que lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Imediatamente após Jesus chegar a Betsaida, e tem aqui um aspecto que eu vou ainda tratar, logo lhe trouxeram um cego, para que esse cego fosse curado pelo Senhor. Aqui entra o terceiro ponto ainda da minha introdução. É que existe uma ligação, não só do ponto de vista cronológico ou geográfico entre essas duas passagens, essas duas perícopes, mas existe uma ligação também teológica. Há um propósito, porque que Marcos coloca essa história aqui. Não é por acaso. E não é por acaso que Marcos está chamando a atenção para essa história, e é só ele que está chamando a atenção dentro desse contexto aqui. Aí você pergunta, pastor, qual é a ligação? Olha o que é que diz o verso 18, que Jesus, naquelas 7 perguntas que ele levanta para os discípulos, naquela discussão ali sobre o fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, olha o que é que Jesus diz aqui no verso 18. Tendo olhos, não vedes? E se você olhar nos capítulos anteriores de Marcos, você vai ver em outro momento, Jesus chamando a atenção para os discípulos. Vocês, tendo olhos, vocês não conseguem enxergar?
Vocês não estão vendo? Então Marcos, ele resolve colocar aqui nesse contexto a história do cego que recobrou a vista. Ele não era cego de nascença, ele recobra a vista. Ele coloca isso aqui, não só por uma questão de uma sequência cronológica, mas ele coloca isso aqui com um fundo teológico, espiritual, chamando a atenção para quê? Para que Jesus é aquele que cura da cegueira, não só a cegueira física, mas a cegueira espiritual, e que muitas vezes os próprios discípulos, nós mesmos, estamos assim como aquele homem. E o Jesus que curou aquele homem é o Jesus que iria curar os discípulos, que curou os discípulos, que abriu os olhos dos discípulos para que eles contemplassem as maravilhas da lei de Deus. E nós devemos fazer essa oração sempre, meus irmãos. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, me dá visão. Senhor, recobra a minha vista a cada dia para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Porque muitas vezes nós estamos igual aos discípulos. Tendo olhos, não vemos, não enxergamos, não conseguimos mensurar as coisas de Deus, enxergar as coisas de Deus. O problema que tinha acontecido aqui na perícope anterior é que os discípulos, eles estavam praticamente do mesmo jeito dos fariseus e de Herodes e dos saduceus. Apesar dos milagres, apesar das pregações, apesar de todo o contexto do ministério de Jesus, os fariseus estão pedindo sinais, estão querendo um sinal do céu. E Jesus sai daquele contexto de confusão, de briga, de discussão que eles queriam levantar, entra no barco e a mente de Jesus ainda está naquele episódio. E ele diz para os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E aí a discussão deles foi o seguinte: é porque nós não temos trazido pão. Eles haviam esquecido de levar pães, só tinha um pão no barco, e eles disseram assim: olha, é porque nós não temos trazido pão. Jesus estava com a mente naquela discussão teológica lá dos fariseus. Jesus estava vendo a gravidade do que os fariseus haviam levantado, e os discípulos estão pensando em pão. Jesus não falou necessariamente de pão, ele falou do fermento, que na cultura judaica, no contexto judaico, era símbolo de corrupção, de coisas ruins, de má influência. E aí os discípulos não entenderam, não enxergaram, eles não estão com os olhos espirituais abertos para a gravidade do que acabou de acontecer. Daqueles homens, mesmo diante de tantos milagres, de tantas coisas que o Messias fez, aqueles homens estão pedindo mais sinais, mais sinais. Então Jesus levanta algumas perguntas para eles. Jesus coloca várias questões para eles, e dentre elas ele coloca assim: tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? E ele vai trazer à memória dos discípulos o que ele já havia feito de multiplicação de pães e de quantos cestos haviam sobrado. E ele diz assim: ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Vocês ainda estão cegos de entendimento? Vocês ainda estão sem ter a luz realmente do ministério de Cristo, do evangelho do Senhor Jesus? Então, após isso aqui, o evangelista chama a atenção. Então, chegaram a Betsaida, e não é ironia do destino, isso aqui é providência de Deus, isso aqui é a mão invisível de Deus, da providência de Deus dirigindo a história, Ele que é o Senhor da história, Ele que dirige todas as coisas e que prepara todas as coisas, e que sabe tratar a cada um de nós. Ele vai agora curar um cego. E com essa cura do cego, ele está curando não só esse cego fisicamente,
mas ele está mostrando o seu poder para curar espiritualmente os discípulos também, e a mim e você. Então, chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus chegou a Betsaida. Se você olhar nos demais evangelhos sinóticos, você vai ver que Betsaida é chamada de cidade. Mas aqui Marcos chama de aldeia. E alguns querem dizer que há uma contradição no texto bíblico. Teólogos liberais, críticos, muitas vezes olham para um texto como esse e dizem, olha aqui uma contradição. Porque Betsaida não era uma aldeiazinha, Betsaida era uma cidade. E os outros evangelistas colocaram isso. Então, por que Marcos coloca como aldeia? É porque Betsaida era uma aldeia, sim. E Filipe, depois, ele vai embelezar essa aldeia, vai transformar numa cidade, mas ainda no contexto da época, era conhecida como aldeia, mesmo se tornando uma cidade embelezada, uma cidade bem trabalhada por Filipe, mesmo assim, ainda era conhecida como aldeia. Então, não há contradição nos textos bíblicos. Aqueles que estão chamando de cidade estão corretos, porque ela foi elevada a esse status, ela foi embelezada e transformada numa cidade. Ela é chamada de Betsaida Júlia, porque quando Filipe embelezou essa cidade, ele deu o nome de Júlia, e aí ela ficou conhecida como Betsaida Júlia. Mas também, ainda na mente das pessoas, ela era tida como uma aldeia, a aldeia de Betsaida. É como acontece, por exemplo, quando você muda o nome de uma rua. A Bernardo Vieira, aqui em Natal, mudou de nome, mas vai levar um tempão para cair a ficha das pessoas e passarem a usar esse novo nome da Bernardo Vieira, que é Nevaldo Rocha, se eu não estou enganado, né? Então, vai levar um tempão para as pessoas, quando olharem para aquela avenida, não chamarem mais Bernardo Vieira, mas Nevaldo Rocha. Vai levar um tempo, talvez só na próxima geração. Então é isso que acontece aqui nos evangelhos. Eu estou colocando essa informação, meus irmãos, porque às vezes uma informação como essa ajuda você quando você pega um livro, uma revista, ou aparece na televisão um crítico dizendo, olha um erro na Bíblia. Não existe erro na Bíblia. Pode existir erro na nossa interpretação, na nossa maneira de enxergar, mas a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, suficiente, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, então ela não pode ter erros, porque o Deus que inspirou a palavra, o Deus dessa palavra, é o Deus da verdade. A Bíblia não tem erros, pode ter erro em nós, na nossa interpretação. Nós não conseguimos abarcar com a nossa mente finita tudo aquilo que está aqui, ou nós não temos todas as informações necessárias para compreender determinados textos. Agora, nunca diga que a Bíblia tem erros ou que a Bíblia está errada. O erro está em nós, ou por falta de conhecimento, ou por incredulidade, por qualquer outra coisa. Mas o erro não está na palavra de Deus. Então, com isso em mente, vamos olhar para o texto agora e tirar daqui algumas lições e aplicar esse texto para a nossa vida. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus chegou naquela região, naquela aldeia, naquela cidade, e imediatamente trouxeram-lhe um cego, e eles estavam rogando que o tocasse. Você consegue ver aqui um contraste entre a elite religiosa e o povão? Enquanto a elite religiosa, os homens togados, estão duvidando do Senhor Jesus e estão de forma zombeteira pedindo um sinal do céu, mesmo tendo os sinais aqui nessa dimensão, as curas, tudo aquilo que Jesus havia realizado, eles estão pedindo um sinal do céu, e a ideia aqui é uma ideia de zombaria, de dizer assim, olha, você não tem condições de fazer um sinal do céu, até porque você não veio do céu. Mas aqui você vê o povo
de uma aldeia, de uma região, crendo, aceitando, entendendo o ministério do Senhor Jesus. E quando Jesus chega nessa região, nessa aldeia, diz que imediatamente lhe trouxeram um cego. Dá a ideia aqui que o cego não era dali, trouxeram ele, talvez até de uma vizinhança, mas trouxeram o cego e rogando-lhe, eles estavam pedindo que Jesus pelo menos tocasse no cego. Ou seja, aquele povo daquela aldeia já tinham conhecimento dos milagres, até porque se você olhar os demais evangelhos sinóticos, não é a primeira vez que Jesus vem aqui a essa região, e não é o primeiro milagre realizado nessa região. Jesus já tinha feito outros milagres. Então aquele povo ali, diferente dos fariseus e dos saduceus e de Herodes, principalmente dos saduceus que eram céticos, e essa é a doutrina dos saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam no sobrenatural. Diferente daqueles homens, diferente até mesmo dos discípulos, que mesmo diante de tantos milagres estavam aqui, sem ter essa noção necessária, eles tinham um pão, e eles disseram, estamos perdidos porque nós não trouxemos pão. E Jesus diz assim, vocês não lembram dos 5 pães que eu multipliquei, dos 7 pães, e de quantos cestos vocês levantaram? Mesmo diante de milagres, os discípulos e aquela elite religiosa duvidavam. Mas você tem aqui um povo trazendo um cego e dizendo assim, nós rogamos que pelo menos o Senhor toque neles. Por que Marcos está colocando isso aqui? Marcos está colocando isso aqui porque ele está mostrando para nós o Evangelho, a luz do Evangelho, cada vez mais ampliando e chegando às regiões, chegando até a gentios, e esses gentios, eles estão crendo no ministério e na pessoa do Senhor Jesus. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Trouxeram o cego. Eles trouxeram a Jesus porque eles tiveram informações dos milagres, porque eles creem que Jesus pode ajudar aquele homem, e eles estão rogando que pelo menos ele o toque. Agora é interessante a postura de Jesus, porque diz o texto, lembre-se que pelo que está dizendo aqui, era uma multidão, porque diz, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram, rogando-lhe que o tocasse, trouxeram o cego. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, ou seja, mais uma vez Jesus vai agir de uma forma que deve nos chamar a atenção. Jesus vai pegar esse cego, tirar do meio da multidão, tirar daquele contexto ali plural, e vai tratar esse cego individualmente, à parte, vai dar uma atenção especial para ele. Isso aqui deve nos chamar a atenção, porque por que será que Jesus não fez o milagre no meio do povo? Em vários momentos Jesus agiu assim. Uma mulher tocou no Senhor no meio da multidão e ela foi curada. Por que que aqui e em outro relato, lembra que nós já tivemos um relato parecido com esse, onde, mais uma vez, Jesus curou um cego e ele tira ele da multidão, ele leva ele à parte. Por que que Jesus está fazendo isso? Por que que Jesus está pegando esse homem e tirando ele à parte? Jesus tomando o cego pela mão. Olha os detalhes que o evangelista coloca, que o Espírito Santo de Deus coloca no texto para nos chamar a atenção. Jesus, apresentaram o cego a Jesus, rogaram e disseram, olha, nós queremos que o Senhor pelo menos toque nele, pelo menos que toque, ou que ele toque o Senhor. Jesus, tomando pela mão, tomando o cego pela mão, ou seja, ele tocou naquele cego, pegou nele,
pela mão e ele sai caminhando com aquele homem, levou para fora da aldeia. Ele não fez o milagre nem dentro da aldeia, levou para fora. Vá vendo os detalhes. Pega pela mão, leva para fora e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Meus irmãos, isso aqui é muito interessante, porque nós, quando lemos o texto bíblico, nós temos que ler com acuidade, com reflexão. A gente não está lendo um texto qualquer, nós estamos lendo a palavra de Deus, inspirada, como eu disse, infalível, inerrante, suficiente. Nada está aqui por acaso, nós cremos na inspiração plenária e verbal da Bíblia. Então, esse texto está colocando esses detalhes para nos ensinar alguma coisa a respeito de Jesus e da postura de Jesus diante daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão enfermos, até mesmo com a cegueira. Então, Jesus toma o cego pela mão, leva para fora e aplica-lhe saliva aos olhos. E, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Para a gente entender o que está acontecendo aqui, você precisa entender também o contexto cultural e teológico da época. Naquele contexto de Jesus, a cegueira era vista como um castigo de Deus, ou dos deuses. Até hoje é assim. Na mentalidade popular, algumas pessoas creem que o fato de alguém nascer cego ou tornar-se cego, como foi o caso aqui, isso só pode ser um castigo. E naquele contexto lá, eu estava lendo alguns comentaristas falando sobre isso aqui. Naquele contexto lá, era pior porque muitas pessoas ficavam cegas por causa do sol causticante. E essas pessoas ficavam cegas, e aquela nata, ou aquelas escamas nos seus olhos, era algo tão terrível, que muitas vezes bichos vinham e pousavam ali, e criavam as feridas. Então era algo horrível. Essa semana eu estava assistindo um filme sobre a história de Paulo, e o produtor do filme, ele retratou isso muito bem. Quando Paulo fica cego, o olho assim, uma coisa horrível, como que ferida. Então imagine qual era a imagem desse homem, como é que esse homem deveria estar. Um cego, talvez pobre, enfrentando isso aqui de forma terrível. E no contexto da sua época, na sociedade da sua época, isso era visto como castigo. Então esse homem aqui, se ele estava sendo castigado por Deus, ninguém queria nem chegar perto dele ou tocar nele. Mas louvado seja Deus que alguém pegou ele e levou a pessoa certa ao Senhor Jesus. E quando chegou ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus não tem problema, ele pega naquele que para os homens está sendo alvo do castigo de Deus. Aquele que está amaldiçoado na mentalidade dos homens. Jesus não está nem aí, Jesus pega. Porque a maldição que está sobre o homem, se ela estiver, não pega em Jesus, mas a bondade de Jesus pega sim no homem. E louvado seja o Senhor, porque esse toque aqui, esse pegar de Jesus é terapêutico. Toda vez que você olhar na Bíblia, Jesus tocando um leproso, não podia tocar. Jesus está aqui tocando o cego, pegando pela mão. Jesus sempre está dando um toque terapêutico nas vidas, nos corações. Talvez esse homem estava com as suas emoções em frangalhos, o seu coração, a sua alma.
Talvez ele nunca tinha tido alguém, de fato, pegando ele pela mão, com o carinho, com a doçura, com a misericórdia, com o amor de Jesus. Porque nem todo mundo pega um cego pela mão com carinho, com amor. Muitas vezes pega com arrogância, pega com raiva. E a pessoa sabe. Mas aqui não. É a mão da misericórdia pegando aquele cego e dizendo: vem para cá. Vamos aqui fora da aldeia. Jesus é esse médico que dá atenção especial para o paciente. Nós precisamos aprender isso aqui. Aquele homem não pode ser tratado como mais um na multidão. Aquele homem não pode ser tratado como um número, como uma estatística. Aquele homem precisa ser tratado como um ser humano, como um indivíduo, como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aquele homem não pode ser execrado da sociedade. Aquele homem precisa ser tratado de forma humana. Jesus está ensinando isso aqui. Você já foi no médico que ele nem olha para a sua cara? Quanto mais tocar em você. Você está doente, ele está ali, não por vocação, mas ele está ali por causa do dinheiro que ele vai ganhar no plantão. Ele não sabe nem por que ele é médico, a não ser o dinheiro que ele ganha. Mas ele não tem amor pelos pacientes, ele não tem amor pelas pessoas, a ponto de não tocar nelas. É claro que existem exceções. Existe médico que chega à beira da cama do paciente, do leito, fala com ele, brinca, toca, dá uma palavra. Jesus está ensinando isso aqui para nós. Não trate o ser humano como uma estatística, como mais um. Jesus também está ensinando aqui para nós, quando diz o texto: Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Jesus está ensinando para nós também não fazermos das pessoas uma plataforma para nos promovermos, espetáculo das pessoas, está expondo as pessoas. O que Jesus está fazendo aqui é dando um tratamento particular, especial. Jesus não está expondo esse homem, a miséria desse homem, a vida desse homem diante dos outros, apesar dele já estar exposto. Mas Jesus toma ele pela mão e diz: venha para cá, venha comigo, vamos aqui. Quantos evangelistas, quantos pastores, quantos, entre aspas, milagreiros dos nossos dias precisam aprender com Jesus a não estar usando os outros, expondo os outros ao ridículo para se promoverem. Jesus toma pela mão, leva para fora da aldeia e diz, aplicando-lhe saliva aos olhos. Aplicando-lhe saliva aos olhos. Parece algo assim nojento, né? Nós já vimos isso também no outro texto, quando ele cospe e ele, com aquele cuspe, ele vai e coloca nos olhos daquele cego. Mas alguns estudiosos dizem que Jesus está aqui lidando com aquele homem dentro do próprio conhecimento que ele tem. Jesus está levando aquele homem a partir da sua própria visão ou conhecimento das coisas. Até hoje, quando você leva um corte ou quando você tem determinada coisa, principalmente no interior, eu sei que a maioria aqui vai dizer que não, porque todo mundo aqui é chique, mas quantas vezes você levou um cortezinho e você... Ou então... Aqui ninguém fez isso não. Por quê? Porque existe uma mentalidade de que talvez na saliva há algum aspecto terapêutico. E lá na nossa infância o negócio dava certo, né, Tiago? Parece que o negócio tem um fundamento. Então, naquela época já existia também essa crença. E Jesus coloca ali a saliva nos olhos daquele cego, aplicando-lhe saliva aos olhos. O texto não diz como aqueles olhos estavam, mas com certeza deveria estar horrível. Se aquele homem deu alguma bobeira e algum tipo de inseto ou mosca, alguma coisa, pousou ali e
fez algum estrago, talvez a imagem daquele homem era muito terrível. E Jesus coloca a saliva ali. Ou seja, Jesus está tratando ele dentro da capacidade de compreensão dele, da visão dele, do que existia no imaginário daquele homem. Jesus não está ferindo a consciência daquele homem. E aqui tem uma lição, meus irmãos, para os nossos dias importante, porque muitas vezes o médico vai fazer um procedimento e ele faz um procedimento que o paciente ele não tem nem noção e ele está assustado. O bom médico é aquele que parte daquilo que o paciente sabe, daquilo que o paciente tem consciência, e a partir dali ele vai levando ele para águas mais profundas. Ele não chega assustando, ele não chega impondo. Jesus é o médico dos médicos, Jesus é sábio, Jesus sabe como lidar com o ser humano, com as nossas emoções, com a nossa vida. Diz que ele colocou saliva e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Que coisa maravilhosa, porque nesse impor as mãos aqui, é claro que Jesus impõe as mãos e ele está orando ao Pai, como nos outros relatos. Então ele está usando aqui, nós poderíamos aplicar esse texto para os nossos dias, de que você pode usar o recurso natural e o sobrenatural. Meu irmão, não é errado você, por exemplo, tomar a vacina. Deixe de ser ignorante. Deixe de ser ignorante. Você é crente, você é servo de Deus, você ora, Deus cura, Deus faz milagres. Sim, nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Mas o mesmo Deus que opera milagres é o Deus que dá sabedoria a um cientista, a um médico, a alguém, a um químico, para descobrir uma vacina, para estudar aquilo ali e através daquilo ali curar você. Então que história é essa de que não, eu só creio, eu sou crente, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu não preciso tomar remédio, eu não preciso tomar vacina, eu não preciso de médico. Vai assim, para você ver onde é que você vai parar. Você vai para a glória, meu irmão. Você vai para a glória e vai chegar lá e talvez tenha alguns santos de Deus que vai dizer assim: você podia ter ficado mais um tempinho lá, mas você foi burro. Meu irmão, cuidado com essa espiritualidade irracional que tem tomado conta do nosso país há muito tempo e que chega nas nossas igrejas. Nós cremos num Deus que age de forma sobrenatural e age também através do natural. Através do remédio, do psicotrópico, da vacina. Então, o Senhor cura do coronavírus, cura. Se Ele quiser, Ele cura. Pode estar no estado mais grave, pode estar entubado, pode estar na UTI. Se Ele quiser, Ele cura, Ele restaura. De forma sobrenatural, que ninguém vai entender, que a ciência não tem como decifrar o que aconteceu. É milagre de Deus. Mas o Senhor também cura através do remédio, da vacina. É preciso a gente aprender isso, é preciso a gente colocar isso. Eu fico doente quando eu vejo crentes que querem dar um ar de espiritualidade acima da média, mas que não é espiritualidade, é ignorância. É ignorância. Quando eu paguei capelania evangélica hospitalar, eu fiz o meu período de capelania no hospital evangélico, lá em Recife. E teve um período também que nós fizemos um treinamento com a irmã Eleni Vação, da igreja presbiteriana lá de Pinheiros, que ela tem um trabalho de capelania no Hospital das Clínicas em São Paulo há mais de 20 anos. Uma mulher de Deus, uma mulher extremamente preparada. E ela disse que teve um período que quase ela perdia a capelania lá no Hospital das Clínicas em São Paulo e em outros hospitais,
porque um grupo de irmãos de uma determinada igreja foram visitar uma pessoa que estava nos aparelhos, entubados, oraram, e aí uma irmãzinha que não é médica, que não é enfermeira, que não sabe de pataquada nenhuma de medicina, disse: Deus está me mandando tirar esse negócio aqui. Tirou lá os aparelhos da pessoa e a pessoa morreu na hora. E isso deu um problema para que os crentes não entrassem mais nos hospitais. Ignorância, meu irmão. Você vai orar no hospital e ora em voz alta, gritando, sapateando, ou vai se meter ali no prontuário do paciente? Não, meu irmão, aquilo que compete aos médicos, deixe com eles. Se o médico entubou, se o médico colocou uma sonda, se o médico diz que é assim, é com eles. Agora, isso não impede também da gente orar, da gente pedir a graça e da misericórdia de Deus. Fui claro? Eu acho que não precisa colocar legenda no que eu estou dizendo aqui. E Jesus está ensinando isso aqui. Jesus está colocando aqui para nós que Deus age com meios naturais e sobrenaturais, e uma coisa não exclui a outra, elas estão ligadas. Você ora e toma o remédio, meu querido. Você ora e toma o remédio aí da pressão. Você ora e vai ao médico. Você ora e faz a cirurgia. Você ora e compra o óculos. Você ora e vai ao psiquiatra, se for necessário. A gente precisa quebrar essas barreiras que tem nas nossas igrejas. Mas o texto diz que, impondo-lhes as mãos, ele diz: vês alguma coisa? Como é que você está agora? Imagina aí, meus irmãos, eles estão fora da aldeia. Talvez aquele pessoal de longe está olhando. Jesus não foi muito longe. Aquele pessoal está olhando e Jesus está tendo esse diálogo aqui com aquele homem. E ele diz: vês alguma coisa? Aí olha o que diz o texto: recobrando a vista. Então não era de nascença, ele está recobrando a vista. A interpretação mais natural que muitos exegetas colocam. Recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Que é outra prova de que provavelmente esse homem era cego, não de nascença, mas ele tornou-se cego. Ele conhecia a silhueta de um homem, de um ser humano normal, e também árvores. Então ele já tinha visto a imagem de um homem, ele já tinha visto árvores, ele sabia muito bem decifrar. E aqui é muito interessante, porque o milagre de Jesus aqui, ele é paulatino, ele é em etapas, ele não é instantâneo. Você já parou para pensar nisso aqui? Então, recobrando a vista, respondeu: veja os homens. Eu estou vendo aqui homens. Talvez ele estava vendo vultos, mas ele sabia que aqueles vultos ali eram de homens. Aí a pergunta é: se eles estavam fora da aldeia, da multidão, quem eles estavam vendo? Talvez os discípulos, ou então ele estava vendo de longe e não estava enxergando muito bem. E aí ele diz: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meus irmãos, para revelar um pecado para vocês e também dar uma dica aqui para os pregadores. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a pregar, e eu pregava de forma temática, e eu era empolgado com a questão da pregação, né, do discurso, e o pregador temático, ele está mais preocupado em impressionar, em chamar a atenção para o tema, do que necessariamente expor o texto. Ele não se preocupa com o texto. Então, ele procura coisas assim, mirabolantes, que chamam a atenção, que prenda o público. E, uma vez, na nossa igreja, nós nos deparamos com esse texto, e uma discussão muito grande entre os pregadores da época, só exegeta, só Billy Graham e Russell Shedd, era só a turma assim da prateleira de cima, né? Olhando esse texto, e a questão era: o que esse texto significa? Então, o
tema da mensagem é: vejo homens como árvores. Uau, o que significa isso aqui? Então vamos ver aqui. Primeiro, árvores não andam, e ele está vendo homens como árvores que andam. Espera aí você começa a criar em cima do texto pregação alegórica. Isso não é correto. Cuidado com a pregação alegórica, cuidado com a pregação que não leva em consideração o contexto gramático histórico do texto, a ideia principal do autor, o que o autor está querendo chamar a nossa atenção. O ponto aqui do texto não é esse. E aqui não tem nada de misterioso, de oculto nessa questão dele estar vendo homens como árvores. Então, o que isso significa no mundo espiritual? O que isso significa, meu Deus, homens como árvores que andam? O que nada a ver, é viajar na maionese. Se você já pregou esse sermão, meu irmão, peça perdão a Deus, tá bom? Ainda bem que eu sonhei muito em pregar esse sermão, cheguei a estudar esse versículo, mas nunca preguei. E quando eu estava estudando esse texto agora, eu disse: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me livrou de pecar, de ter cometido um erro pregando a tua palavra. É muito mais fácil você errar pregando tematicamente do que você errar pregando expositivamente, quando você leva em consideração o contexto, a gramática, a ideia do autor. Porque quando você prega expositivo, você está pregando o texto. Quando você prega temático, você está pregando as suas ideias e procurando na Bíblia apoio para as suas ideias. Então, achei bonitinho isso aqui e vou atrás. Então, o ponto aqui é simples, não tem nada, o que eu quero dizer é que não tem nada de mistério aqui, não tem nada de oculto nessa figura de homens como árvores. Por favor, não viaje nisso aí, não viaje, porque senão a gente vai chamar o Dr. Medeiros para cuidar de você. A ideia aqui é que ele não estava enxergando bem, só isso. Esse é o ponto. O Senhor estava curando ele, mas essa cura aqui, ela foi paulatina. Por quê? Só Deus sabe. Talvez tenha a ver com o relato anterior e tenha a ver com essa questão que eu falei, de que nós, os discípulos e nós, somos como esse homem que muitas vezes está, a visão espiritual, ela está abrindo aos poucos. Talvez o sentido aqui seja exatamente esse. Por que Jesus curou esse cego dessa forma? E por que Marcos está colocando dentro desse contexto? É porque nós, assim como os discípulos, que mesmo diante de tantos milagres, de tantas coisas, ainda tinham lá no coração ranço de incredulidade, ainda tinham os olhos como que tapados, eles estavam enxergando aos pouquinhos. Não é assim na nossa vida espiritual? Cada dia a gente cresce mais um pouco, a gente aprende mais um pouco, a gente está vendo mais das coisas de Deus, aprendendo mais das coisas de Deus. Pode ser essa a ideia, o sentido que Marcos está querendo passar, além da ideia principal, que é mostrar Cristo como o Messias, aquele que tem poder sobre as enfermidades, que tem poder sobre a morte, que tem poder sobre o homem. Então, ele disse... Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, o cara não está enxergando bem ainda, né? Ele está talvez vendo vultos, imagens distorcidas, mas ele conseguiu mais ou menos decifrar. Opa, são homens, mas é como árvore que está andando. Ele não tem uma definição clara. Aí, então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. A pergunta é: Jesus poderia ter feito isso já no primeiro toque? Sim ou não? Sim. Por que não fez? Ele sabe. Qual o propósito? Qual a ideia? Nós podemos aqui conjecturar à luz do texto e da teologia do texto, mas nós não podemos afirmar categoricamente. Mas o fato é que Jesus aqui agiu diferente.
E isso mostra para nós, meus irmãos, é muito interessante. Eu estava lendo outro comentarista que disse isso, e eu achei interessante. Isso mostra para nós que cada pessoa e que cada caso é um caso. A maneira de Deus agir na vida de um cego é uma, a maneira de Deus agir na vida de outro cego é outra. Como Deus age na minha vida é diferente da sua. Não necessariamente Ele vai repetir a mesma coisa, o mesmo método, a mesma maneira. Por quê? Porque nós somos únicos, singulares, e Ele tem propósito específico na vida de cada um de nós. Mas o ponto aqui é que esse homem agora, com esse segundo toque, com essa mão de Jesus sendo colocada nele, ele passa a ver claramente, ele é restabelecido, e tudo ele agora distingue de modo perfeito. Ou seja, na ideia anterior, como eu disse, não tem nada de misticismo, de homem como árvore. Então vou tentar aqui entender aqui por que ele viu o homem como árvore. A ideia é só essa: ele não estava vendo perfeito. Pronto. Se você fizer um sermão além disso, você leva um 0, vai ser reprovado. Ele não estava vendo de modo perfeito, mas agora ele está vendo de modo perfeito, claro, cristalino, porque o Senhor o curou. Ele está distinguindo tudo. Aí, olha que coisa interessantíssima aqui no texto. E mandou Jesus embora para casa. Fazendo o quê? Recomendando-lhe: não entres na aldeia. O que é isso, Senhor? Tem uma turma esperando ali na aldeia. E a turma que trouxe? E a multidão que está esperando? E os discípulos talvez estão todos esperando. O que está acontecendo ali naquela conversa, naquele diálogo? Olha, o Senhor colocou o dedo nos olhos dele. Olha, o Senhor impôs as mãos sobre ele. Olha, o Senhor está conversando com ele. Olha, ele está dizendo alguma coisa para Jesus. Vamos esperar. E aquela expectativa e aquela coisa. Aí Jesus diz para ele: você está vendo bem? Agora está perfeito. Você está vendo claramente? Estou vendo, está tudo perfeito, estou distinguindo tudo. Senhor, minha vista foi curada completamente, estou vendo tudo, não preciso nem de óculos, está perfeito. Ok, fala o seguinte: não volte para a aldeia, vá direto para a sua casa. Não vá para a aldeia, volte para a sua casa. Por que o Senhor faz isso? Nós podemos conjecturar muitas coisas. Dentre elas, meus irmãos, Jesus não quer fazer propaganda do milagre. Jesus não quer usar esse homem como acontece, né, nas igrejas pós-modernas aí. Acontece um milagre de uma dor de cabeça, bota logo na lista dos testemunhos e vai para a televisão. E se for uma coisa assim mais extraordinária, aí pronto. Aí a semana inteira no programa, e a semana sai na revista, no jornal, e venha para cá que tem um homem de Deus que cura cego, que faz isso, que faz aquilo, que joga o lenço e tal, e a propaganda. E Jesus não fazia isso. Não fazia isso. Ele manda voltar para casa, ele manda para o sacerdote, no caso do leproso, ele manda a pessoa ir testemunhar para os seus, mas ele não usa o milagre para essa promoção, ou esse show, esse espetáculo da fé. Não, não e não. Mas a outra coisa que pode ser, que explique o sentido do texto, e eu acho que faz mais sentido, é que nós temos aqui, mais uma vez, aquilo que em Marcos, quem estuda o Evangelho de Marcos, e principalmente a teologia do Evangelho de Marcos, lembra que nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, ele trata da história de Jesus. E o propósito do Evangelho de Marcos é provar que Jesus é o Messias, o enviado. Ele é aquele que o Senhor havia prometido. E ele está provando isso por A mais B, a partir dos milagres, dos relatos, de toda essa estrutura do Evangelho. Mas existe em Marcos uma coisa chamada segredo messiânico. Quando a gente estuda a teologia do Evangelho de Marcos, você vê que
existe esse segredo messiânico. O que é isso? Jesus, ele está se revelando, e o Evangelho está colocando isso, de forma paulatina, crescente, progressiva. Ele não revela-se como Messias de uma vez. Ele vai dando flashes da sua messianidade, e o Evangelho está mostrando isso. Ele não antecipa as coisas. Ele não revela que é o Messias de uma vez. Até porque na hora que isso vai ficar muito claro, é a hora exatamente do julgamento, da prisão e da morte do Senhor. E aí o clímax vai ser a ressurreição do Senhor Jesus. Então, o que pode estar aqui por trás é o Senhor está tratando essa questão do segredo messiânico. Não é a hora. Ele se revelava para os seus, ele está se revelando para o cego, porque se a cegueira era um castigo de Deus, se a cegueira era vista como algo que estava relacionado com o pecado, então quando o Senhor cura um cego, quando o Senhor restaura a vida de um cego, ele está aqui revelando que ele só pode ser o enviado de Deus. Mas aí Jesus está dizendo, não volte para a aldeia, não precisa fazer propaganda, não precisa revelar isso agora, muito embora as pessoas estejam vendo de longe, estejam contemplando, depois eles vão ver esse cego curado, mas o ponto aqui é que não é a hora de fazer nenhum tipo de propaganda com o milagre ou revelar de forma completa, cabal, o segredo messiânico. Essa é a interpretação mais teológica do texto. E aí aquele homem, ele recebe essa recomendação de Jesus, não entre na aldeia, vá para a sua casa, vá para os seus. A outra coisa é que, meus irmãos, quem mais se alegra, ou quem mais precisa ver a nossa vitória, é a nossa família. São os primeiros, porque eles são os que mais sofrem, eles são os que se envolvem mais, eles são aqueles que estão ali conosco, no dia a dia, no batente, enfrentando as lutas e as provações. Aquele homem voltar para casa curado, meus irmãos, é algo que vai mudar de uma vez por todas a sua casa, a sua família, a sua história, a sua vida. Quais são as lições que nós podemos tirar daqui para a nossa vida, para o nosso coração, além daquelas que eu já coloquei e só trazendo aqui a memória para nós? Primeiro, mais uma vez eu ressalto para você, não se perca com a beleza do texto ou a estrutura do texto, esquecendo assim a essência do texto. Qual é a essência? Qual é o propósito do texto? Qual é o propósito de Marcos ter revelado para nós essa história, trazido à tona essa história? É chamar a atenção para o cego? É chamar a atenção para aqueles que trouxeram o cego? É chamar a atenção para o método como Jesus curou? Não. O propósito de Marcos é revelar que Jesus é o Messias de Deus, o enviado. Ele está contando a história de Jesus. Ele está chamando a atenção para Jesus. Em cada milagre, em cada relato, em cada passagem, em cada episódio, o ponto principal, o foco principal é a pessoa de Jesus Cristo. É para Ele que nós devemos olhar. Ele é o centro do Evangelho, é o tema do Evangelho, é o próprio Evangelho, é o Senhor Jesus. Então não se perca com as entrelinhas, olhe para Cristo, olhe para o foco, olhe para o Senhor. Isso aqui é um alerta para nós, meus irmãos, porque muitas vezes na hora do milagre, nós olhamos para o homem e não para Deus. Seja quem foi curado, seja, no caso de um milagre nos dias atuais, aquele que foi instrumento de Deus para que aquela cura chegasse a outra pessoa, o pastor que orou, a igreja que orou. Não, meu irmão, o foco é Deus, o foco é o Senhor Jesus. Se alguém é curado ainda hoje, não é porque o pastor Diogo orou e a oração dele é forte, ou a irmãzinha de oração, nada disso. O foco tem que ser Cristo. E na hora que você vê alguém, mesmo operando qualquer tipo de milagre, mas chamando a atenção para si e não para Jesus, pode ter certeza que você pode estar diante do engodo, de um engano, do anticristo. Porque
todo o propósito dos milagres é apontar para Cristo, é mostrar que Cristo é o Messias e que Ele tem autoridade. Lembra que eu tenho ressaltado isso mais de uma vez? Por que os milagres estão registrados aqui? Porque os milagres mostram a autoridade de Jesus sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a vida do próprio homem. Esse é o propósito. Então, mais uma vez, por que tem tantos milagres? Ah, pastor, mas se repete tantos milagres. Está se repetindo, meu irmão, porque ele quer mostrar exatamente isso, que Jesus tem poder sobre a febre, Jesus tem poder sobre a lepra, Jesus tem poder sobre a morte, Jesus tem poder sobre a cegueira, Jesus tem poder sobre espíritos malignos, Jesus tem poder sobre a natureza. Esse é o propósito. Mas muitas vezes nós nos perdemos. A gente fica tão encantado com a história, com o relato, com a estilística do evangelista ou do escritor, que a gente perde o foco principal. E como eu disse, a gente fica perdido procurando entender por que homens são como árvores, e a gente esquece que o propósito do texto não é chamar a atenção para a árvore, é chamar a atenção para Cristo, para o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o Messias. A outra aplicação que eu vejo aqui, meus irmãos, do texto para nós, o texto tem um sentido só, mas ele pode ser aplicado em diferentes contextos e realidades. É que assim como esse povo fez, nós precisamos fazer. Meu querido irmão, nós precisamos levar mais cegos, aleijados, leprentos, endemoniados ao Senhor Jesus. Meu querido, em nome de Jesus, aprenda isso. Seja um instrumento de Deus na vida de alguém. Não se dê por vencido. Como é que o texto diz? Trouxeram um cego e rogaram ao Senhor Jesus. Você já levou alguém a Jesus, meu irmão? Você já rogou a Jesus por alguém? Nós estamos vivendo em um contexto tão egoísta, meus irmãos, nos nossos dias, que nós só nos importamos conosco mesmo. Você já teve esse privilégio de pegar um cego, espiritualmente falando, e levar ao Senhor Jesus, e ver essa pessoa ter os olhos espirituais abertos? Agora ela é crente, ela tem uma visão nova da vida. Você já intercedeu por alguém? Você roga por alguém? Quem é que está na sua lista de oração? Diácono André, aqui da igreja, está lá atrás. Diácono André tem uma prática muito bonita. Não estou dizendo isso para endeusar ele, nem glorificar ele, nada disso. Ele é tão pecador quanto eu e você. Mas André tem uma cadernetinha, onde ele coloca os pedidos de oração. Não sei se você já viu, ou se André já chegou para você. Você tem algum pedido de oração? André tem uma cadernetinha cheia de nomes e de pedidos. Ele trabalha assim como você, meu irmão. Tem que pegar no trabalho 7 horas da manhã. Mas o irmão André tem feito uma coisa linda. Acorda 5 horas da manhã, às vezes, para poder dar tempo, se arrumar, ir para o trabalho, tomar café, aquela coisa. Mas ele acorda bem antes, para poder orar por aqueles nomes que estão na cadernetinha. Ele não pediu para eu dizer isso aqui para vocês, não, e ele já faz isso há mais de 3 anos. Eu estou dizendo aqui porque às vezes a gente só fala das coisas ruins, né? Os bons exemplos a gente não fala. Você já intercedeu por alguém? Você já levou alguém a Jesus? Você já foi instrumento de Deus na vida de alguém? Para ver a transformação de Deus na vida de alguém? Ô irmão, me perdoe, às vezes a gente é repetitivo, e principalmente um pastor que está numa igreja há 10 anos, vai fazer 10 anos já, é complicado. E quando fizer 30, aí pronto, aí até os meninos já sabem o início, o meio, o fim, as ilustrações. Não é, Damares? Mas me perdoe, eu sempre uso esse exemplo. Meu irmão, quando a pessoa está trabalhando com essas empresas de marketing multinível, ele convida você para ir na casa, ele faz um café, faz um jantar, quer fazer uma visita, para vender umas panelinhas de 20 mil conto, que a de barro faz a mesma coisa. Por que a gente não faz a mesma coisa para evangelizar, meu irmão? Por quê?
Por que a gente não faz um jantar na nossa casa ou se prontifica em fazer um jantar na casa do outro? E não é para vender nada, é simplesmente porque nós queremos ir apresentar Cristo ou apresentar aquela pessoa a Cristo. Faça isso, meu irmão. Alguns anos atrás foi feita uma pesquisa aí da Associação Billy Graham e chegou-se à conclusão que 95% dos crentes são estéreis, não dão fruto. 95% dos crentes. E a pesquisa dizia que se isso fosse um fenômeno natural ou biológico, a raça já estava extinta, a raça humana. Quanto tempo de crente você tem? Quanto tempo faz que você teve um encontro com Jesus? E nesse tempo, quantas vidas você viu se render ao Senhor, ou ser colocado diante do Senhor, fruto do seu trabalho, da sua evangelização, da sua oração, de você levar a pessoa a Cristo? Quantos? Quantos? Eu não estou querendo lançar peso em você não, meu irmão, mas eu estou querendo chamar você à responsabilidade, para que você seja um instrumento de Deus na vida de alguém. Ore por alguém, interceda por alguém, leve uma palavra. Às vezes chega alguém do seu lado e conta uma situação difícil, e você não tem coragem de orar, você não tem coragem de interceder, de dizer um versículo, de dar uma palavra para aquela pessoa. Quando muito diz assim, eu vou pedir à igreja para orar, eu vou falar com o meu pastor. Não, meu irmão, seja você mesmo instrumento na vida daquela pessoa, você mesmo. Você mesmo. A outra aplicação que eu tiro para a minha vida aqui, meus irmãos, louvado seja Deus, porque assim como esse homem, nós éramos cegos e agora nós estamos vendo e vendo claramente. Você está aqui nesta noite, meu irmão, é milagre de Deus na sua vida, é porque o Senhor abriu os seus olhos, é porque o Senhor está lhe dando visão espiritual, o Senhor curou você da cegueira espiritual. Talvez você ainda não esteja enxergando claramente, você ainda não tem aquela compreensão clara, cristalina do Evangelho, mas você já começou a ver, já iniciou o processo, Deus já está agindo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, louve o Senhor, porque você era cego e agora você está vendo. Quantas pessoas não conseguem ver? Para o mundo, meus irmãos, o que a gente está fazendo aqui é burrice. No domingo, em vez de estar em casa descansando para ir trabalhar amanhã, o cara diz assim, eu saí da minha casa para sentar nos bancos duros, ouvir um sermão espada, longo e chato, ouvir o pastor lá na frente conversando, eu tenho outra coisa para fazer. Ele é cego, ele não consegue enxergar a beleza do que está acontecendo aqui, a profundidade do que está acontecendo aqui, mas o Senhor abriu os seus olhos espirituais para a palavra dEle, para os mistérios dEle, para você reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Você é alguém que já teve um encontro com Jesus Cristo. Então louva a Deus por isso, meu irmão. Louva a Deus por isso. Mas a outra coisa, nunca esqueça que o Senhor trabalha na nossa vida de forma progressiva. É um processo. E cada pessoa tem a sua intimidade com Deus. Nunca queira impor ao outro aquilo que Deus fez ou está fazendo na sua vida, porque Deus lida com cada um de nós de forma particular, especial. É particular. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o testemunho, meu irmão. Porque o testemunho não é o Evangelho. O testemunho é algo particular e não necessariamente vai se repetir da mesma forma na vida do outro. É bonito ouvir um testemunho, mas não necessariamente vai acontecer a mesma coisa na sua vida ou na sua história. A gente precisa ter cuidado. Respeitar a forma como Deus trabalha com cada um, a maneira como Deus lida com cada um. E a outra coisa, seja obediente ao Senhor. Se o Senhor mandou você para casa, vá para casa. Se o Senhor mandou entrar na aldeia, entre na aldeia. Mas seja obediente às recomendações, às ordens do Senhor Jesus. Você é servo. E não seja um servo negligente, desobediente. Você é servo. A minha oração, meu querido irmão, minha querida irmã,
é que nesta noite o Senhor esteja, através da palavra, colocando mais colírio nos seus olhos e fazendo eu e você enxergarmos mais claramente para a glória dele, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?